Quero expressar minha alegria de estar aqui nessa noite, mais uma vez. Eu tenho costume de estar aqui algumas vezes, não sei se vocês recordam de mim, mas eu quero cumprimentar os trabalhadores, os pastores desta casa, desde a primeira pessoa que nos recebe lá na porta, normalmente é o Mateus, sempre nos recebe tão bem. Estava comentando com o pastor Alexandre no sábado, e eu quero dizer que essa igreja, para mim, é modelo. Vocês, para mim, são modelo de excelência, de fazer sempre o melhor para o nosso Deus. Minha gratidão ao pastor Alexandre por mais esse convite, a pastora Deise. Muita alegria de estar aqui mais uma vez, compartilhando desta palavra, glorificando o nome do nosso Deus junto com vocês. Eu quero te convidar, abrimos nossas Bíblias. Posso apresentar, pastor? O pessoal, posso? Isso, vou apresentar então. Está comigo a minha esposa, Fabiana, está aqui na primeira cadeira, amém? Deixa eu apresentar aqui o pessoal, meu irmão mais novo, eu sou mais velho, Guilherme, amém? Nosso Roberto, 40 anos de crente, isso aqui é um patrimônio, está aqui com a gente. Vitor, está com a gente, o baterista. Deixa eu apresentar os irmãos que estão aqui agora. Está conosco o João, amém? A diaconisa Jane, a Brenda, a Letícia, a Lorena, o Ronaldo, a Patrícia, o Vander, o Pablo, a Natália, a Suzana, a Fernanda, a Patrícia, minha mãe Fátima e meu pai Genésio, minha filha Isabelle e Milena, minhas sobrinhas Gabriele e a Helena, quase que eu esqueço, estão lá na salinha das crianças, amém? Quero agradecer, foi o Start, pastor, que esteve com a gente, louvando, eles estão aqui? Ministério Jovem, não estão todos, né? Bênção, tá? Agradecer. Que glória, prazer conhecer vocês, amém? O culto foi uma bênção também, porque vocês estavam lá. Muito obrigado pela presença de vocês no sábado. Eu esqueci de anunciar alguém? E o pessoal da mídia, pastor, olha lá, é porque eu não enxergo bem de longe, está lá, Paulo Júnior, Ana Clara e Maria Eduarda, amém? Treinando bastante, glória a Deus. Vamos lá, livro de Êxodo, capítulo 17, amém? Capítulo 17, eu vou considerar aqui alguns versículos iniciais, e ao longo que a gente for conversando, a gente vai considerando outros. A palavra de Deus vai dizer assim para a gente, em Êxodo 17: Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Espírito Santo, eu intercedo a Ti nesta hora. Eu clamo, Deus, que nesta noite, como sempre haja corações sedentos de ouvir a Tua palavra. Eu clamo, Deus, e por misericórdia peço que uma vez mais, usa a minha vida como Teu instrumento, como Teu canal. Eu clamo, Deus, vem falar, ó Pai,
aos nossos corações, em nome de Jesus. O pastor abriu o culto e mencionou acerca da saída do Egito, liberou a palavra, e eu já recebi nessa noite, de renovo, de provisão. Mas a verdade é que depois dos 70 anos que eles passam no Egito, o povo de Israel, eles têm uma longa trajetória, longa, muito, totalmente por desobediência deles. Um trajeto que talvez eles pudessem fazer em 30 dias, alguns teólogos vão afirmar que leva-se até menos do que 30 dias para fazer esse trajeto. Aqui, nesse trecho que nós escolhemos, eu quero compartilhar contigo. Israel está começando a sua trajetória. Começando. A terra prometida ainda está alguns anos distante. Aqui, eles já vivenciaram as pragas do Egito, como o Senhor, com forte mão, com poder, os livrou, os arrancou das mãos de Faraó. Eles presenciaram Mar Vermelho se abrindo. Eles presenciaram quando chegam em Mara, onde as águas eram amargas. Eles presenciaram as águas se tornando em águas doces. Eles presenciaram quando eles chegam em Elim. O Senhor libera sobre eles 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Tudo isso eles presenciaram. Eles caminham um pouco adiante do lugar chamado Elim, vão parar no deserto de Sim. E aí no deserto realmente, como é deserto, não tinha nada. O Senhor os está preparando nesse trecho para que um pouco à frente eles chegassem no Horebe, no Sinai, no monte do Senhor. O Senhor está cuidando deles nesse trecho, nessa trajetória, para que um pouco à frente eles pudessem desfrutar efetivamente da presença do Eterno, da celebração do nosso Deus. No deserto de Sim, o Senhor faz muito milagre. A Bíblia vai dizer que cai maná do céu. O maná, o alimento que eles conseguem fazer pão, cai do céu. E se eles não tivessem satisfeitos em comer o pão, o Senhor também faz com que eles pudessem comer carne, porque vem sobre eles codornizes, codornas. Ou seja, se tem um povo que está sendo conduzido até aqui o capítulo 17, se tem um povo que Deus pegou na mão e falou assim: eu vou te levar, eu vou te conduzir, este povo é o povo de Israel. Sabe por que Deus está fazendo isso com eles? Porque há uma promessa sobre a vida deles. Deus falou que os levaria para a terra prometida. Deus falou que concluiria uma obra de fazer lá atrás, da promessa feita em Gênesis 15, confirmada em Gênesis 17 a Abraão, no sentido: eu vou fazer de ti uma nação. E quando esse povo é tirado do Egito e vai sendo conduzido, Deus está velando. Deus está velando e zelando por sua palavra.
Você crê que Deus zela por sua palavra na tua vida também nessa noite? Eles chegam em Refidim. Em Refidim também não está fácil. A Bíblia vai dizer na nossa leitura, o versículo 1 vai dizer: não havia ali água para o povo beber. Não tinha água. Você imagina, milhões de pessoas, mulheres, crianças. Quem tem criança pequena sabe. Você só percebe que esqueceu de levar água quando você está longe, ou não tem, ou é caro. E aí você fala assim: esqueci, né? De vez em quando, a gente não esquece muitas vezes não, mas de vez em quando esquece. E aí a criança fala: quero água, quero água, quero água. Aí uma garrafa de R$2 você paga 20. Esqueceu. Aí você vai dar um valor à água quando tem sede, quando precisa dela. E aprove ao nosso Deus, porque Deus é um Deus que trabalha com propósito. Você pode repetir? Com propósito. Deus faz as coisas de forma intencional. Deus não faz coisas sem querer. Deus não faz coisas por acidente. Você está aqui nesta noite, não é um acidente. Deus te trouxe aqui, você crê nisso? O que está acontecendo na tua vida hoje não é um acidente. Deus é um Deus intencional, Ele tem propósito. E a palavra vai dizer que eles chegam a um lugar que não tem água. Talvez eu e você nos colocando no lugar deles, a gente pensasse assim: tranquilo. Já abriu o Mar Vermelho, maná, carne, água amarga tornando em doce, tudo Ele fazendo, pragas do Egito, matança dos primogênitos. Deus está com a gente. Esse lugar Refidim, ele significa lugar de descanso, lugar de refrigério. Olha como é que Deus tem os seus propósitos. Ele conduz o seu povo para o lugar de descanso, de refrigério, e esse lugar não tem água. Parece um contrassenso, parece uma situação até mesmo contraditória. Talvez hajam pessoas aqui nessa noite, ou que estão nos assistindo, que se veem em situações aparentemente contraditórias. Talvez se veem aparentemente em contrassensos. Deus falou que vai fazer, mas a minha situação, a minha realidade hoje é outra. Deus falou que vai me conduzir, que vai realizar, mas o que eu estou vivendo agora não condiz com o que Deus tem falado. Como Deus gosta de tratar a gente assim. Como Deus gosta. E aí, talvez você pense que quando você precisa de água, naturalmente vai vir na nossa mente que o nosso refrigério, quando você tem sede, naturalmente é água. Quando você tem fome, você vai acreditar que o seu refrigério é alimentar-se. E foi isso que esse povo acreditou. Eles acreditaram assim: Deus só estará com a gente se tiver água. Não tem água, Deus não está com a gente. Mas a primeira coisa que eu gostaria de afirmar nessa noite, que Deus falou ao meu coração: o verdadeiro descanso em Refidim não é água. O verdadeiro descanso na situação que você está vivendo hoje, o verdadeiro descanso nos processos que você tem enfrentado. E de processo eu entendo, 100, 200 por dia, eu sei o que é processo, sem falar dos espirituais e ministeriais. Mas olha, nesse processo que você está enfrentando, o teu descanso, segura essa em nome de Jesus, o teu descanso talvez não é a porta aberta que você está vislumbrando, ela vai se abrir em nome de Jesus. Talvez não é um milagre que vai acontecer, ele vai acontecer, mas Deus está querendo falar que o descanso em Refidim é Ele.
É Ele. Às vezes pensa assim, se essa porta se abrisse, se essa pessoa viesse, a gente vai conjecturando. Eu preguei há uns dias atrás, pastor, lá na nossa igreja, na prima, irmã, a gente tem que ter um padrão, um exemplo de boas práticas, né? Talvez por isso a semelhança. Eu preguei sobre Gideão. Gideão, quando vai derrotar os últimos 15 mil amalequitas, e como isso tem falado ao meu coração, e a palavra vai reverberando. Gideão, quando ele vai derrotar os últimos 15 mil amalequitas e os 2 reis que restavam, ele também queria água. Ele também estava com um povo, com os seus 300, famintos e com sede, e cansados. E aí, ele dá de cara com 2 povos antes da batalha. E ele tenta, pastor, aliança com os 2 povos. Ele pensa assim consigo mesmo: se eu fizer aliança com esse povo, ele me dá água. Se eu fizer aliança com esse povo, ele me dá comida. E as 2 alianças que Gideão tenta antes de vencer os amalequitas, as 2 alianças são negadas. Quando alianças são negadas na tua vida, quando ajudas são negadas na tua vida, a gente pensa, aquele meu familiar pode me ajudar, aquele meu amigo, aquele meu patrão, aquela pessoa que tem recursos, determinada pessoa pode entrar com providência na minha vida, e aí vem uma aliança negada. E foi isso que aconteceu com Gideão. E sabe o que Gideão faz quando as alianças são negadas? Ele vai para a batalha com sede, com fome e cansado, e vai para a batalha. Com 300 ele vence 15 mil pessoas. Deus está dizendo o seguinte: tem momentos, é claro que nós precisamos de abraço, é óbvio que nós precisamos de ajuda, é óbvio que 2 são melhor do que 1, mas Deus está dizendo que tem momentos que Ele, a presença dEle, é a companhia dEle que vai fazer a diferença. Aleluia. E aí eu digo para vocês, Israel está entre Elim, as fontes, e o Sinai, o Horebe. Entre as fontes e o Horebe, tem Refidim, tem falta de água. E aí que o Pai está querendo se manifestar a eles. O Pai está trabalhando até na falta. Muitas vezes Ele precisa mudar algo dentro de nós, antes da fartura. Muitas vezes Ele precisa mudar algo dentro do nosso coração, antes de nos levar para o Horebe, que é a presença dEle. Em Filipenses, capítulo 4, verso 11, se puder me ajudar aí. Paulo vai dizer assim: não digo isto como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. O Pai está dizendo: eu tenho água para vocês, Israel. Eu tenho provisão para vocês, Israel. Mas nesse momentinho aqui de Refidim, eu estou te tratando, Israel. Nesse momento aqui de Refidim, eu estou tentando cuidar de vocês, Israel. Mas o povo não quer ser moldado. E muitas vezes na nossa vida a gente também não quer ser moldado. Muitas vezes na nossa vida a gente fala assim: se não abrir a porta eu me rebelo, se não fizer o que eu quero, eu vou ficar chateado. E o problema não é quando os nossos filhos falam isso pra gente, que nós somos humanos. O problema é quando nós falamos isso para Deus. E aí o povo
Olha o que eles vão fazer no versículo 2, em Êxodo 17. O povo contendeu com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? O 3, tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós, nossos filhos e nosso gado. O 4 vai dizer: clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. Eles escolhem questionar, eles escolhem desonrar o seu líder, por uma circunstância e situação que estão passando. Essa não pode ser a minha saída nas horas difíceis. Desonrar o meu líder, desonrar a minha liderança, virar as costas para aquele que sempre me ajudou, virar as costas para aquele que me arrancou da escravidão, para aquele que está me conduzindo espiritualmente, me instruindo. Eles optam em desonrar o seu líder e desonrar o próprio Deus. Eles optam em questionar a Deus. E eu me recordo do que está em Mateus 4:3. O inimigo fala assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Nesses momentos vem questionamentos, nesses momentos vem perguntas. O povo procura apenas sinais, mas não enxerga o relacionamento. Eu vou repetir: esse povo procurava sinais, mas não enxergava o relacionamento. E é isso que Deus quer cultivar conosco: relacionamento. Salmos 34, verso 8 vai dizer assim, aleluia. Salmos 34, 8. Olha a proposta de Deus: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Eu quero te dizer nessa noite, talvez hoje, vai terminar hoje, em nome de Jesus, porque setembro está chegando e é tempo de provisão. Mas talvez a gente venha passando por um período de sequidão. Deus está falando: me prova e veja que eu sou bom. Eu não sou só o dono da carteira, do limite do cartão. Eu não tenho só o saldo da conta bancária. Me prova, me sente e veja que eu sou bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está dizendo: vê que a minha companhia é boa. E apesar de sequidão, a vontade de Deus em Refidim é: apesar das situações, Deus está reservando a provisão necessária. Você crê? Deus está reservando a provisão necessária. Ele te guarda, Ele te cuida, Ele tem o melhor para a tua vida. O lugar que aparenta sequidão é o lugar da provisão. E aí a passagem continua. O local que era de refrigério é rebatizado. E na Bíblia o nome tem sentido, né? Tem significado. O local que se chamava Refidim, ele é rebatizado de Meribá. Por quê? Porque Refidim, a intenção de Deus era o refrigério. Meribá é lugar de discussão, de contenda. E foi ali que o povo contendeu com o seu líder e com o seu Deus. Eu quero te perguntar nessa noite: quantas vezes
Quantas vezes naquilo que a gente vive, espiritualmente Deus nos coloca num lugar que é para a gente crer. Espiritualmente Deus nos coloca numa situação que é para desenvolver a nossa fé, que é para nos amadurecer, que é para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. E o lugar que Ele liberou como de refrigério, muitas vezes a minha incredulidade, muitas vezes a minha murmuração, transforma em lugar de dúvida, de questionamento. Mas Ele é maravilhoso. Nos versículos 5 e 6, Ele dá algumas instruções para Moisés. Eu caminho já para o final. O 5 vai dizer assim: aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Tu ferirás a rocha, dela sairão águas e o povo beberá. Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aqui está o segredo de algumas vitórias na nossa vida. Eu compartilho e termino essa revelação que Deus me deu nessa noite. O Senhor dá 3 ordens: vá diante do povo, quer dizer, se afasta do povo. O Senhor diz assim: leva os anciãos. E Ele diz assim: pega a sua vara. 3 diretrizes. A primeira delas é: passa adiante do povo. Sabe por quê? O povo estava envolto em discussão, o povo estava envolto em murmuração. Deus não escuta murmuração, Deus escuta oração. E aí Deus fala assim: sai de perto dos murmuradores, sai de perto dos reclamões, sai de perto daqueles que desonram o seu líder, se afasta, para você viver o milagre, para que o milagre possa acontecer. Moisés, se afasta dos murmuradores, toma distância dos murmuradores. E esta é uma palavra para nós, porque murmuração, irmãos, contamina. Pessimismo, reclamação, estraga coração. E Deus está falando: Moisés, deixa eles de lado, vai adiante do povo. E aí Deus fala assim também: leva os anciãos. Os anciãos são líderes. Eu pesquisei, algumas remissões apontam para 70 anciãos, 70 líderes. E esses 70 são homens maduros, experientes e de honra. Olha Deus como é que Ele sabe o segredo da vitória. Ele diz: se afasta dos críticos. Eu recebo isso nessa noite. Você recebe? Se afasta dos críticos. O pastor falou uma coisa lá no sábado que eu guardei quase tudo, mas ele disse assim: quando o pastor falar, não diz assim, eu não concordo, mas eu vou obedecer. Diga assim, eu vou fazer. Os murmuradores muitas vezes eles não concordam. Os murmuradores que tem lá no seu trabalho, muitas vezes eles não concordam, eles lançam sementes, eles plantam ervas daninhas, e que vem destruir toda uma plantação, e Deus fala: se afasta deles, e além de se afastar dele, traz contigo homens honrosos, traz
traz contigo líderes honrosos, aproxima da tua vida, faz aliança com pessoas de honra. Quais as alianças que a gente tem feito? Tem um ditado lá fora que vai dizer: diga-me com quem andas, eu vou te dizer quem você é. Deus já está dando o recado. Afasta murmuradores, separa pessoas de honra, separa os líderes. Os líderes não estão envolvidos nessa confusão, não estão. Traz os líderes contigo. E talvez para jorrar água hoje na nossa vida, é algumas decisões que a gente tem que tomar. Talvez para a água jorrar na sequidão, a provisão, o renovo vir, talvez existam pessoas que não são do Pai para a tua vida. Talvez existam amizades que não são do Pai para você. Talvez existam companhias que não foi Deus que reservou para a gente. Entenda isso, você é do céu. Deus tem propósito na sua vida. Tem situações que não são para nós, tem palavras que não são para mim, mas ao contrário, Deus diz: deixa os murmuradores, traz os honrosos, porque são os de honra que vão ver, são os de honra que vão presenciar. E Deus vai dizer por último: toma a tua vara. A vara, ela é repetida dezenas de vezes no Antigo Testamento. Você vai ver que tem um teólogo que diz que a vara de Moisés e de Arão são a mesma vara. Vai ter outro que vai dizer que não, mas essa vara que Deus manda ele tomar é a mesma vara. Lá em Êxodo 4, o Senhor se revela a Moisés por meio da sarça. E quando Deus se revela a ele, Deus fala assim: o que você tem na mão? E ele diz: eu tenho uma vara. No mesmo capítulo 4, depois que Deus se revela, faz maravilhas, ele diz: leva essa vara contigo, porque através dela você vai fazer sinais e maravilhas. Pastor, eu não tenho vara, não tenho cajado. O que está falando isso? Em Êxodo 4 foi o chamado de Moisés, foi a unção que foi posta sobre a vida dele, foi a capacitação que foi posta na vida dele. Naquele momento, Deus desce, não é uma vara, a vara é um simbolismo da operação de Deus, a vara é um simbolismo do milagre que Deus vai fazer, está fazendo, vai continuar fazendo através da vida de Moisés. Não é a vara em si, mas é o símbolo dela, ela é o símbolo da operação, ela é o símbolo do milagre, ela é o símbolo de que Deus está com ele, de que tem uma unção sobre a vida dele, e de que tem autoridade sobre a vida dele. E aí, em terceiro lugar, ele já deixou os murmuradores, ele já trouxe os honrosos, os líderes com ele. É isso que eu vou fazer na minha vida, eu creio que vai ser na sua também. Aqui o Senhor fala: leva a vara. Tem situações que a gente vive, tem situações que a gente enfrenta, que a solução já está em você, já está naquela escola de consolidação que você participou. A nossa ainda é a antiga EBD, lá. A solução já está naquela palavra que você escutou, já está naquelas mãos que foram impostas sobre a tua cabeça. A solução já está na autoridade que Deus já te concedeu. A solução já está em algo que Deus depositou e lançou sobre a tua vida. E o Senhor fala: pega a vara e vem ao meu encontro, vem ao meu encontro. E o Senhor manda que ele fira a rocha. Aqui é ferir, em Números 20 é falar 2 vezes. Aqui é ferir. Cristo só pode ser ferido uma vez, e a Bíblia mostra que efetivamente se cumpre. Ele fere a rocha
e jorra água. Mas sabe quem teve o contato aqui com a presença? Moisés e os líderes honrosos. Os murmuradores beberam água, porque tinha uma promessa de que eles iam ser sustentados até o final. Mas quem teve o contato com o Pai foi quem se guardou. Talvez hoje seja momento de sequidão. Talvez seja momento de revermos nossas alianças. Talvez seja momento de revermos nossas amizades. Talvez seja momento de revermos para quem estamos emprestando os nossos ouvidos. Talvez seja momento de revermos que palavras que têm entrado dentro de nós, se são palavras de edificação, ou se são palavras apenas de destruição. A Bíblia vai dizer que Refidim, infelizmente, foi renomeado naquele dado momento para Meribá. O Senhor tinha renovo para o povo, o Senhor tinha refrigério, mas a falta de fé deles transformou em lugar de contenda. Hoje tem algo na tua vida. Quando você chegar lá no seu trabalho, lembra da vara? A autoridade que está sobre você? Pessoas honrosas que te cercam, que te instruem, que te edificam. Quando você chegar lá no teu trabalho, talvez você pode se dar conta que tudo se tornou Meribá, mas tem uma unção sobre você para transformar lugares em Refidim. Talvez famílias conturbadas, talvez lares desajustados, talvez pessoas que servem a Deus sozinhas em casa. Tem pessoas que não têm prazer de estar na sua própria casa. Meribá. Mas hoje é liberado sobre você uma unção para que você transforme Meribá em Refidim. Mas isso só vai acontecer se a gente selecionar as pessoas que nos influenciam, e se a gente trazer com a gente os honrosos. Os destrutivos não, os tóxicos não, os honrosos. Você está vivendo sequidão, falta de água, de provisão? Deus está dizendo: crê em mim. O Horebe é logo ali, o Sinai é logo ali. Crê em mim, crê na minha promessa, crê na minha palavra, crê naquilo que é lançado, que é derramado sobre tua vida nessa hora. Refidim ou Meribá? Sou eu, é você, somos nós que vamos decidir. Somos nós que vamos transformar o ambiente. Somos nós que vamos impactar o ambiente. Somos nós que vamos receber a vocação para ser um instrumento, para ser uma testemunha, para ser um canal. Aleluia! A graça já está derramada. A unção já foi derramada. A provisão já é liberada. Olhe com os olhos da fé nesta hora. Enxergue aquilo que Deus quer fazer. Contemple nessa hora em nome de Jesus. Contemple, contemple. Abra os teus ouvidos para os honrosos. E use essa unção em nome de Jesus. Eu te convido a estar de pé nessa hora. O Ministério de Louvor vai subir. Talvez tenham pessoas clamando.
pastor, é só Meribá, é só discussão, problema. Mas Deus está dizendo nessa hora: eu tenho Refidim para você, eu tenho fontes para a tua vida. Lança a mão dessa vara nessa hora, lança a mão daquilo que Deus põe sobre a tua vida nessa hora. Aleluia! Espírito Santo, toma lares nesta hora, toma vidas, escolas, faculdades, ambientes de trabalho, famílias, pessoas que nos assistem, ó Deus, através dessa live. Consagramos a Ti nesta hora. Tudo que precisamos nas horas difíceis é de uma palavra. Tudo que necessitamos nos momentos de sequidão é de uma palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, provisão onde havia sequidão. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Senhor, abundância onde tinha falta, água onde estava seco, presença aonde ninguém mais sentia nada. Em nome de Jesus, transforma, Pai, Meribá em Refidim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei.
este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a Resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Este é quem tu és.